Então, pessoal, vamos aí começar uma videoaula sobre planejamento agregado, conforme foi prometido em sala de aula. Eu vou resolver aquele exercício que eu estava tentando explicar para vocês aí na aula, mas infelizmente o tempo não permitiu. Vamos dar só uma revisada, vamos iniciar ali com a leitura do problema. Uma empresa fabricante de tintas deseja planejar necessidades de mão de obra a nível de produção para os próximos 4 trimestres. A previsão de demanda para o próximo ano é dada abaixo. Então prestem atenção, essa previsão de demanda que é dada em milhares de galão, nós vamos usá-la no nosso problema. Eu tenho que assumir que eu parto com 280 empregados nessa empresa e que eles são contratados por pelo menos um trimestre. Dentro desse trimestre eu não posso demitir o empregado. O custo de contratação por empregado é de 1.200 e o custo de demissão do empregado é de 2.500. Além disso, eu tenho o custo de estoque, de R$ 1 por galão a cada trimestre, e eu estimo que um trabalhador ele pode produzir 1.000 galões por trimestre. Então essa é a produção média por trabalhador. Eu também vou assumir que atualmente eu tenho 80 mil galões de tinta em estoque e que no final do ano eu gostaria de fechar apenas com 20 mil galões. Outra informação que é super importante é que essa empresa tem uma capacidade máxima de 370 empregados, então essa é uma restrição importante que deve ser lançada no nosso problema. A gente tem 7 horas por dia, ele está descontando aí as paradas, as preparações. Trabalhamos com 5 dias por semana e o mês se considera apenas 4 semanas, tá certo? O custo de hora regular é de R$ 12,50 e o custo de hora extra é 1,5 vezes o custo de hora regular. A subcontratação disponível, R$ 7,00 por galão, e a hora extra é limitada a 3 horas por empregado por dia. Sabendo também que a subcontratação é limitada a 100 mil galões. 100 mil galões aqui, eu tenho 2 asteriscos, são por trimestre. Beleza, indo agora para a planilha de Excel, eu vou pegar todas as informações disponíveis, nesse caso aqui do Library Calc, tanto faz, qual que você estiver usando. As informações disponíveis que eu tenho é o número de empregados, tá vendo? 280, estoque em galões, a produção por homem por trimestre, estoque final, hora extra, subcontratação e empregados. A única informação que eu não lancei aqui foi a minha demanda. Mas primeiro, com base nessas informações, é possível eu já começar a deduzir algumas coisas. A primeira coisa que a gente tem é que ele deixou bem claro que o tempo que ele trabalhava por dia era de 7 horas comuns, regulares, e 3 horas extras. E na semana ele trabalhava apenas com 5 dias e que o mês tinha 4 semanas. Fazendo uma conta simples aqui, a gente pode chegar no total de horas regulares por trimestre, que seria o quê? A multiplicação das horas regulares pela multiplicação do número de dias mais multiplicado pelo número de semanas. E isso tudo vezes 3, porque nós estamos trabalhando por semestre, então nós temos que multiplicar por 3, que são 3 meses. Então eu sei que eu trabalho 420 horas por trimestre, isso para cada homem que eu tiver disponível na fábrica. E da mesma forma eu posso fazer o cálculo das horas extras. Se eu multiplicar as 3 horas diárias, tá certo? Pelos 5 dias, pelas 4 semanas, pelo número de meses que um trimestre tem, que é 3, eu também consigo chegar aí a minha quantidade de horas extras por trimestre. Quem não conseguiu entender, para o vídeo, dá uma olhadinha com calma que é fácil de entender. Tranquilo. Com base nesses dados de horas disponíveis, eu sei que cada empregado que eu contratar, eu vou ter 420 horas de trabalho regular e além disso eu posso chegar até 180 horas extras, certo? Dentro do nível de produção. Outra conta também que é possível fazer é a quantidade de galões que eu tenho por hora, tá certo? Como que eu vou chegar nessa conta de galões que eu tenho por hora? Se um empregado, esse mesmo empregado que trabalha 420 horas, produz 1.000 galões por trimestre, eu sei que então que se eu pegar os 1.000 galões que ele produz e dividir pelas 420 horas, eu chego ao valor de galão por homem-hora. Isso aqui é importante porque eu tenho que fazer comparações com a produção. Sabendo disso, eu também consigo saber quantas horas totais eu tenho por trimestre em relação à hora extra. Porque eu tenho a limitação de 3 horas, então um homem consegue fazer 180 horas extras. Se eu fizer a conta relativa a 280 empregados, eu consigo, basta multiplicar 280 vezes 180, e eu vou conseguir descobrir qual que é o número de horas extras trimestrais máximas. Lembrando que esse número de empregados é o número inicial, ou seja, aquele número que começa no final de dezembro. Vamos supor que a gente está falando do trimestre iniciando, do
trimestre iniciando em janeiro. Então, quando eu acabo o trimestre em dezembro, eu tenho 280 empregados nessa empresa. Eu tenho a opção ali no início já do planejamento de contratar ou demitir pessoas. Então, esse número de empregados ele vai variar. Se o número de empregados varia, o número de horas extras disponíveis também vai variar de acordo com esse número de empregados. Isso eu vou mostrar mais à frente na hora que a gente deduzir. Quando eu pego aqui, pego todos esses valores, me permitem gerar o que? Essa planilha genérica que eu expliquei para vocês na sala como é que eu construo ela. Eu fiz algumas alterações aqui para poder facilitar o entendimento de vocês, mas nada que eu já não tenha deixado claro dentro de sala de aula. Então prestem atenção. Primeira coisa que eu tenho é a demanda. Essa demanda, ela já vem no problema. E essa demanda vai ser relacionada com a quantidade de unidades produzidas que eu tenho. Nesse caso aqui, como eu estou partindo do início do problema, se eu não fizesse nada, se eu não contratasse, não fizesse hora extra, não demitisse, não subcontratava, a quantidade máxima produzida que essa empresa ia conseguir fazer seria os 280 mil por mês, tá certo? Que geraria lá 1.120.000. Porque se eu pegar o número de empregados, são os 280 empregados, e multiplicar pela produção, eu vou achar esses valores. Isso é o que a empresa consegue fazer hoje, essa é a realidade da empresa hoje. Mas se você perceber, em poucos casos a empresa vai conseguir atender a demanda. Principalmente quando a gente diz aqui no início, né, que você tem uma demanda mais alta, depois, no último trimestre, você tem até um atendimento da demanda. Para chegar aqui nesse valor de unidade produzida, eu poderia simplesmente pegar o número de empregados e multiplicar pela produção trimestral. Só que o meu trabalho, o meu problema me diz os custos por hora. Então, ou eu transformo os meus custos por galão, ou eu transformo o meu custo por hora. Para facilitar aí o entendimento, eu não quis fazer outra conversão, fiz uma conversão mais simples. Naquela primeira parte eu expliquei para vocês que se eu sei a quantidade de produção, então eu tenho que um homem consegue produzir 2,38 galões por hora. Então, se eu souber a quantidade de horas totais, eu também consigo saber a quantidade produzida. Como? Basta pegar aqui a quantidade de empregados e multiplicar pela quantidade de horas disponíveis no mês. Um empregado trabalha 420 horas, então 280 empregados vão trabalhar essa quantidade de horas, 117.600 horas. Se eu pegar 117.600 horas e multiplicar, se eu pegar essas 177.600 horas, somar as horas extras, que eu não sei se eu vou precisar fazer ou não, né, que é uma dúvida, e multiplicar com 2,38, eu vou achar a minha produção total, porque 2,38 é a quantidade de galão que eu faço a cada hora. Então, meu total de horas, seja ela regular ou extra, multiplicado por 2,38 vai gerar aqui a minha quantidade de unidades produzidas dentro da fábrica, tá certo? Agora, se você chegar e pensar na questão da produção, você, além dessa produção, você tem a subcontratação. Essa subcontratação, ela tem, apesar de existir uma limitação para ela, né, eu tenho aqui a subcontratação com a limitação de 100 mil por trimestre, mas apesar de eu ter uma limitação, ela tem um custo relativamente interessante, que a gente tem que comparar com essas horas extras e com essa questão de contratar e subcontratar. Beleza. Com esses dados em mãos, eu consigo já iniciar o meu problema. Como? Como eu vou descobrir quantas horas extras máximas eu tenho? Basta eu pegar o número de empregados que eu vou ter, que isso aqui, só lembrando que esse número de empregados também é uma fórmula, tá vendo? Ó? O número de empregados vai ser o que eu tinha antes, né? Deixa eu começar lá no iniciozinho. Então, eu comecei com 280 empregados no início, que é o meu A4 aqui. Somei com a quantidade que eu vou contratar e a quantidade que eu vou demitir. Isso eu não sei, porque é justamente isso que eu quero encontrar. Vou pegar e vou fazer isso para cada um das minhas células, né? Só que tem uma diferencinha. No primeiro, eu estou comparando com quem? Com 280, que é o que eu tinha no trimestre anterior. Agora, quando eu chegar na segunda célula aqui, eu vou compará-la com o trimestre anterior também. Só que o trimestre anterior, nesse caso, vai ser o primeiro trimestre. E assim vai. No quarto trimestre, eu vou ter a soma de quantos empregados eu tinha no terceiro trimestre, mais a contratação, mais a demissão. Por que eu tenho que fazer esse comparativo sempre com o trimestre anterior? Porque quando eu pedir para o solver rodar e fazer o cálculo aqui, ele vai, em algumas situações, contratar e demitir pessoas. Quando eu contrato alguém,
eu mudo toda a planilha daqui para baixo, porque eu contratei 2 pessoas, então no próximo trimestre essas 2 pessoas estarão lá, a não ser que eu venha a demiti-las. Que aí no outro semestre eu já não estou com ela mais, eu teria só 2 pessoas contratadas aqui e alteraria somente um trimestre. Espero que vocês tenham entendido, se não entendeu, volta aí e se tiver alguma dúvida também pode perguntar na parte de baixo. Tranquilo, então se eu já sei o meu total de empregados, fica fácil de saber a hora extra. A minha hora extra vai ser a quantidade de empregados que eu tenho no trimestre, multiplicado pela quantidade de horas extras. Basicamente, o que eu tinha feito aqui na minha hora regular. A diferença é que eu multiplico o número de empregados pelas horas regulares. Na hora extra, eu multiplico o número de empregados pela quantidade regular. Ah, professor, mas por que você não fez isso aqui na frente? Porque eu não sou obrigado a usar todas as horas extras. Hora extra me tem um custo. Então, talvez, em vez de fazer uma hora extra, eu posso contratar, demitir, subcontratar, enfim, eu posso fazer outras alternativas a não ser usar a hora extra. No caso da hora regular, se eu tenho um empregado dentro da empresa, ele vai estar produzindo. Então, eu meio que sou obrigado a utilizar essa disponibilidade de hora. Na extra, não. Na extra, eu uso se eu quiser, mas o máximo que eu posso usar vai ser esses 50.400, que seria a produção nas 3 horas extras totais por dia de todos os empregados. Tá? E aí, contratação, demissão e subcontratação são justamente as variáveis. Quem não estiver entendendo 100%, dá uma olhadinha aí no caderno, porque eu passei para vocês aí a forma matemática do problema. Então, a gente fez aquela dedução, aquela modelagem matemática. Olha com calma que você vai perceber que esses são x1, x2, x3, x4 e assim vai. São as nossas células de variáveis. Continuando aí, então, eu parto do pressuposto que eu vou ter um estoque inicial. Eu chamei de estoque inicial, mas eu poderia dar outro nome também, poderia ser unidades disponíveis. Por que unidades disponíveis? O que eu vou ter? Eu vou até colocar aqui, ó, como unidades disponíveis, só para a gente conversar sobre isso aqui. Por que eu tenho essas unidades disponíveis? Ou estoque inicial? Quando ele chegou no início do trimestre, ele tinha 80 mil galões. Só que durante o trimestre, ele foi produzindo, e chega no final do trimestre, e sobra alguma coisa que seria toda a produção, mais o que ele comprou, menos a minha demanda, que seria meu estoque final. Então vamos pensar da seguinte forma. Se eu pegar o que eu produzi aqui, né? Não, desculpa, eu estou na cela errada aqui. Se eu pegar tudo que eu produzi em hora regular, mais o que eu produzi em hora extra, somar isso daqui, a subcontratação, e somar isso aqui ao estoque anterior, vamos lá, colocar, aqui tá meio, vou ter que diminuir um pouquinho a tela, aí. Se eu pegar aqui, ó, B4, meu estoque anterior, somado com C19, que seria minhas unidades produzidas, que seria a soma das horas extras mais a hora regular, mais a subcontratação, eu tenho o total de unidade disponível para serem consumidas. E essas unidades disponíveis, né, depois que forem consumidas, ou seja, depois que eu peguei tudo aquilo que eu tinha disponível e tirei a minha demanda, vai sobrar o meu estoque final. Se você analisar já o problema aqui, ó, eu tenho uma demanda de 20 mil unidades para conseguir atender a minha necessidade de demanda. Ou seja, nesse momento, se eu não fizer nada, eu não consigo atender a demanda. Tá? Lembrando que o meu custo para estocar é de R$1, o meu custo de subcontratação 7, e assim vai, que já estavam descritos no problema. Tranquilo, gente? Cheguei nessa parte? Tá, vamos agora fazer de novo, lembrando, o meu custo total. Qual vai ser o meu custo total? Quanto que vai me custar essa brincadeira? Vai ser a quantidade de horas extras regulares, ou a soma de total de horas extras que as pessoas fizerem, hora extra não, desculpa, de hora regular, vai ser a soma das horas regulares com a soma das horas extras, com a soma das subcontratações e assim até o final, multiplicado pelo preço de cada hora, nesse caso aqui de cada contratação, nesse caso de cada galão. Então, basta eu pegar essa célula, que é o total de horas regulares, multiplicar pelo valor dessas horas. Total de horas extras pelo valor das horas extras e assim sucessivamente até encontrar o valor total. Lembrando que eu já ensinei para vocês que basta você utilizar aquele recurso
põe igual somar produto, abre parêntese, pega aqui a primeira matriz, eu já ensinei isso na sala, ok? Ponto e vírgula, segunda matriz, que ele vai fazer aquelas multiplicações do jeito que eu expliquei. Vai pegar o primeiro, multiplicar o primeiro da primeira matriz, multiplicar pelo primeiro da segunda matriz, mais o segundo da segunda matriz, da primeira matriz, e assim vai sucessivamente até chegar no valor total. Tranquilo? Então essa aqui é a minha função custo. A partir dessa função custo, eu vou começar a fazer as minhas análises, tá certo? Então eu já consegui montar toda essa planilha. Até agora a gente não viu praticamente nada relativo ao solver. A única coisa que a gente estava fazendo era interpretando os dados, né, e lançando esses dados na planilha. Então, depois, antes de vocês começarem a fazer, se quiserem testar, você tem que vir aqui, ó, se você colocar 6, ele vai demitir 6 pessoas, tá certo? Se ele subcontratar aqui, vai mudar a questão da minha disponibilidade, ó. Então, vamos verificando, o problema tá, a minha planilha está funcionando. Com a planilha funcionando, eu abro a minha ferramenta Solver e ela vem limpa. Quando ela está aqui, primeira coisa, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é ter o custo mínimo. Então, meu objetivo vai ser justamente essa célula de custo. Eu quero minimizar meus custos, correto? Quero ter o menor custo possível. E as minhas células variáveis são as minhas células amarelas, aquelas células que eu deixei separadas, que vão influenciar toda a minha planilha. Por quê? Se eu faço hora extra, muda a quantidade de unidades. Se eu contrato, muda o total de empregado. Se eu demito, a mesma coisa. E se eu subcontrato, também eu mudo a quantidade, a minha disponibilidade de horas extras. São as células que controlam, vamos dizer assim, toda a nossa planilha. E eu tenho os meus conjuntos de restrição. Quais são os conjuntos de restrição importantes que eu tenho aqui? Aí eu posso vir até, inclusive, aqui no problema e analisar quais são os itens que estão me limitando. Quantidade de galões, ó, se você for olhar aqui, ó, atualmente tem 80 mil, mas ele quer terminar com 20 mil galões e assim sucessivamente. Como que eu vou fazer isso? Tá, aqui eu já coloquei como máximo permitido, como vocês viram anteriormente. Então, o máximo de hora extra que eu consigo fazer é 3. Se eu considerar aqui o meu problema de hora extra, já está tudo calculado, eu comparo o seguinte. Minhas horas extras, tá certo, com o meu limite máximo. Então, minhas horas extras que o solver pode mudar tem que ser menor ou igual do que o total de hora extra que eu tenho em cada trimestre. Minha segunda restrição é a seguinte: eu não posso ter o total de empregados, eu não posso ter o número de empregados, eles têm que ser menor ou igual, ou seja, eles não podem ser maior de 370, então ele tem que ser menor ou igual do que o 370 que eu coloquei aqui. Outra restrição também importante, olha, minha subcontratação de galão. Então, cada trimestre desse, por que eu não ponho só o total? Porque lá no problema diz que é trimestre. Se fosse total de galões, eu poderia pegar só o somatório que tem aqui embaixo, né? E eu sei que esse total de galão tem que ser também menor ou igual a 100 mil. Meu último estoque final, no último trimestre, tá vendo? No quarto trimestre, ele tem que ser igual, porque nesse problema ele disse que teria que ser igual a 20 mil unidades. Então aqui eu fechei as primeiras restrições básicas. Mas tem outra restrição muito importante, que às vezes não está tão clara para alguns ali, mas é uma restrição que, se eu não colocar, o problema vai mandar zerar, produzir tudo zero. Que é o quê? Eu tenho que atender a demanda. Então, minhas unidades disponíveis, o quanto eu tenho disponível ali, tem que ser maior ou igual à minha demanda, porque eu tenho que atender a demanda. Ela pode ser maior porque eu posso também produzir um pouco a mais para deixar em estoque, tá certo? Mas, e aí vai de acordo com o custo. Então vamos conferir aqui, ó, minha restrição de empregados, subcontratação, hora extra, estoque está aqui. Eu tenho a restrição de demanda, toda bonitinha, tem a restrição de hora extra, tá? Então, mando o meu problema resolver e peço para ele manter o resultado. O valor que nós tivemos foi de 8.066.750, e aí você pode observar que ele pediu para produzir, para contratar 90 pessoas, tá vendo? Depois ele faz horas extras, subcontrata também nesse período,
e depois ele passa por um processo de demissão. De forma geral é isso, gente. Quem tiver dúvida, só voltar ao vídeo ou fazer alguma pergunta. Voltando aqui, para quem tem dificuldade com o Solver, a parte mais importante é você saber lançar essas restrições aqui, tomar muito cuidado aqui com os operadores e também tomar muito cuidado que às vezes o pessoal fala que não está dando certo porque esqueceu de otimizar para o mínimo, né? Que nós estamos trabalhando com o menor custo possível. Então tá. Obrigado a todo mundo e até a próxima aula.